Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas da Palavra de Deus. Hoje é dia 12 de abril de 2025, um sábado, um dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. A palavra do dia se encontra em 1 Coríntios 15 e diz assim: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como anunciei, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12 discípulos. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro a todos apareceu também a mim, como um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque pequei e persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou eu o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos nossos pecados. Logo então, o que dormir em Cristo estão perdidos? Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens que são mais dignos de lástima. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um único homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que estão em Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz, todas essas coisas lhe são sujeitas, claro que se exetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então eles batizam? E por que nós expomos também nós a perigo a toda hora? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morro todos os dias. Se como homem combati em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça, e não pequeis mais, porque alguns ainda têm conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, e com que qualidade de corpo eles virão?
Insensato, o que tu semeias não é vivificado, senão primeiro morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma da semente com o próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas é uma carne dos homens, outra carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se o corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se alma vivente e o último homem Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual? O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Quando terreno, tais também os terrenos, e qual celestial, tais também celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo vós, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis, aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, e ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso é corruptível se vista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isto é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém, irmãos? Essa palavra de 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 58, irmãos, é maravilhosa. Ele diz assim, vamos ficar com 58. No momento, no 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos serão ressuscitados incorruptivelmente e nós seremos transformados. Isso é uma promessa do Senhor, irmão. Tem uma passagem que o irmão norte-americano conta em seu testemunho, que ele diz assim: minha esposa Kate e eu tivemos o privilégio de estar no jantar onde Billy Graham estava sendo entrevistado por seu companheiro de longa data de ministério, que era o Cliff Barrows. Quando questionado se havia alguma coisa que restasse a fazer que ele ainda não havia feito, Billy Graham respondeu sem hesitar: quero ver a Ruth. É claro que ele estava falando da sua esposa Ruth, a quem amava profundamente e sentia muito a sua falta. Quando Deus levou a sua esposa para o céu, aquilo partiu o coração do Billy Graham. Quando você tem um ente querido, irmão, irmã, que passou antes de você para a eternidade, você passa a ter anseio pelo paraíso. E isso de uma forma que você não tinha antes, porque agora é pessoal. Porque quando nós ouvimos, irmãos, que alguém perdeu alguém, que alguém perdeu um familiar, um amigo, a gente pode até imaginar, mas quando você mesmo perde alguém, é muito forte. Porque a dor, ela não fica mais em segunda pessoa, ela é pessoal, ela é uma dor sua, ela é uma saudade sua. E por isso nós almejamos a eternidade, nós almejamos o paraíso. Como um filho no céu, Kate e eu temos sido profundamente afetados e isso faz com que nossos corações estejam mais voltados ao paraíso.
Todos que perderam alguém, irmão, almejam um dia estar no céu e encontrar essa pessoa. E é isso que o arrebatamento dá aos fiéis, uma grande esperança de nos encontrarmos. Que coisa linda, né, irmãos? É um tempo de reencontro. De fato, a Bíblia diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Irmãos, que nós venhamos a ler a palavra de Deus e perceber o quanto a vinda do Senhor está próxima. E essa trombeta, irmão, ela vai tocar. Pois a trombeta, irmão, ela soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos todos transformados. Coisa linda, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras aos fiéis que estavam se perguntando o que teria acontecido com seus entes queridos que já haviam morrido. Onde eles estavam? Será que nunca mais o veria novamente? E hoje você pode estar perguntando isso. Onde está a minha mãe? Eu perdi a minha mãe já faz 1 ano e eu pergunto ao Senhor, né? Eu sei aonde a minha mãe está e eu pergunto, Senhor, né? No momento certo nós nos encontraremos, né? Na eternidade. Porque essa é a promessa do Senhor. E esses irmãos estavam ali perguntando para Paulo, né? O que aconteceria, né? O que aconteceu com os entes queridos que haviam morrido? E Paulo estava dizendo: quando o Senhor voltar para o seu povo no arrebatamento e nos apanhar para o paraíso, estaremos instantaneamente reunidos com todos eles. Olha que lindo, irmão. Precisamos estar prontos para encontrar em primeiro lugar o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, e depois os nossos familiares queridos. Portanto, irmãos, mantenha o seu coração, a tua mente focada no paraíso, focada nas coisas do céu. Porque, irmão, você e eu nunca sabemos quando esse momento chegará. Amém, irmãos? Que nós venhamos a refletir no dia de hoje. A nossa vida aqui na terra. Tudo vai passar, irmão. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, ela não vai passar. Amém? Oremos então nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma palavra, Senhor. Oh, meu Pai, obrigada por essa palavra em 1 Coríntios 15, Pai, onde Paulo ensina o teu povo, Pai, a ter esperança e a saber que o Senhor é um Deus que não abandona e não deixa os seus filhos sem resposta, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que um dia, Pai, no momento certo, na hora oportuna, Pai, que só o Senhor sabe e nós não sabemos, mas que nós venhamos a estar preparados, Pai, para esse dia, ao qual o Senhor, Pai, buscará a tua igreja, Pai, no arrebatamento, ao qual aqueles que já dormem no Senhor, Lamassure Cantura Baxere Calabaia, já estão, Pai, Lamassure Cantura Baxere Calabaia contigo, Pai. E naquele grande dia todos nós nos reencontraremos, Pai, no nosso corpo incorruptível, Pai, em glória junto contigo. Pai, nós te agradecemos porque essa é a esperança, Pai, daqueles que esperam em Ti, Pai. Que essa vida ela é passageira, mas há uma vida eterna, Pai, depois que nós fecharmos os olhos para essa terra. E nós te agradecemos, Pai, venha nos guardar, venha nos direcionar, amigo Espírito Santo, Consolador, amado das nossas almas. Nos dirija, nos guia aos caminhos do Senhor, Pai, para que naquele grande dia, Pai, nós venhamos a estar com os nossos, Pai. Pai, que no dia de hoje, todos aqueles que estão enlutados, estão tristes, Pai, porque perdeu alguém, que o Senhor possa, Pai, através do Espírito Santo, consolar, Pai, a cada coração. Porque essa é a certeza, Pai, do cristão, que naquele grande dia estaremos todos juntos. Que eles possam viver, Pai, de maneira, de vida, Pai, correta, para que possa herdar o céu, Pai. Porque tudo que nós fizermos nessa terra, Pai, vai ser o termômetro, Pai, naquele grande dia no juízo, Pai, onde nós estaremos. Nos guia, Espírito Santo, nos direcione, Pai, aos caminhos do Senhor. Pai, nós te louvamos e te adoramos. Obrigada, Senhor, por essa palavra de alerta, Pai, que nós temos que nos preparar, Pai, para a sua vinda, Pai. E nós te agradecemos, Pai, e louvamos, Pai, ao teu santo nome. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, irmãos. Amém? Eu desejo um sábado abençoado a cada um de vocês. E lembrando, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E Ele está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém e amém. Até o próximo vídeo.